Esse santo que gostava muito de rezar, de ajudar a gente na oração dele, de ficar muito próximo de Jesus. No ícone dele, nos vamos ver, na verdade, como ele gosta muito de rezar. Neste ícone, São Marum é a maior figura no centro, com a cabeça de Cristo acima dele, consagrando-o como fundador escolhido por Deus e pai da Igreja Maronita. Ele usa uma estola de sacerdote sobre os seus simples hábitos monásticos e mantém uma equipe pastoral na sua mão esquerda, fazendo um gesto de bênção com a mão direita. Ele está em pé sobre uma rocha, representando a montanha em que ele viveu e a igreja que ele teria encontrado. Debaixo e atrás de São Marum estão os seus discípulos, o fruto de sua vida e ministério, em uma postura de oração. Ao longe estão os discípulos missionários, enviados em missão apostólica ao Líbano, representado pelas montanhas cobertas de neve e cedros. À esquerda do ícone estão representadas as multidões de pessoas doentes e necessitados que buscavam São Marum para ajuda espiritual e direção. No vale abaixo corre o rio Orontes, na região onde habitava São Marum, e do templo pagão que ele transformou em uma igreja cristã, onde alguns de seus discípulos são vistos rezando. No fundo está o mosteiro de São Marum, com 300 células, onde os monges viviam, bem como a igreja construída em sua honra e da capela onde estão as suas relíquias. Em torno do ícone há uma fronteira, em grande estilo decorativo siríaco tradicionais. Como nos podemos remarcar na ícone de São Marum, ele ficava muitas horas rezando de joelho pelas pessoas. Agora, estamos sabendo que São Marum é um monge apaixonado por Jesus. Vamos conhecer mais da vida dele. Como o ano de 2010 coincidiu com a passagem de 1600 anos sobre a morte de São Marum, sacerdote anacoreta e padroeiro de nossa igreja maronita, e por ele ser ornamento no coro dos santos divino. Foi decidido pelo Conselho Episcopal declarar o ano jubilar, começando no dia 9 de fevereiro de 2010, na festa de nosso pai São Marum, e terminar no dia 2 de março de 2011, festa de São João Marum, primeiro patriarca maronita. O jubileu teve como título São Marum, testemunha de fé e caminhada de um povo. Este ano jubilar teve como finalidade a oração, o pensamento, o arrependimento, a volta à história e a meditação para tomarmos exemplos, reavivar os valores maronitas e incorporá-los de novo na elaboração de uma estratégia para a nossa igreja do terceiro milênio. Nossa igreja maronita, no estabelecimento desse ano jubilar, responde a 3 necessidades: o tempo como conceito divino, o jubileu como ano consagrado a Deus e a seus santos, o sínodo como uma parada entre outras na história de nossa igreja. O tempo no cristianismo é um conceito para Deus no ato da encarnação. Ele aconteceu na entrada de Deus na história humana pela encarnação. A eternidade entrou no tempo. Será que existe um acesso melhor que este? Isso significa que o tempo no cristianismo possui um papel fundamental. Ele confirma também que o cristianismo é uma religião enraizada na história. Porque, como já disse Teilhard de Chardin, Deus encontrou-se com o mundo através da pessoa de Jesus Cristo. E desta relação de Deus com o tempo veio o dever de santificar o tempo. Por isso, realizar-se a consagração dos tempos a Deus, dias ou semanas ou anos, porque Jesus Cristo, que é o Senhor do tempo, é o mesmo, ontem, hoje e sempre. A celebração dos anos jubilares é um acontecimento conhecido no Antigo Testamento e continua na história da Igreja. O ano jubilar
É o ano do Cristo Jesus recebido e consagrado a Deus e a seus santos. É o ano da igualdade, da justiça, do perdão, da reconciliação, do arrependimento. É o ano da graça especial para o homem e a comunidade. Podemos dizer que o sínodo e o concílio foram, de verdade, a introdução desse jubileu. Ele é muito importante não só para os maronitas, mas para todos os cristãos, e não os cristãos do Líbano. Isto em consideração à presença dos maronitas e seu importante lugar na caminhada da Igreja Universal, e seu papel durante os 1600 anos de história. Se o Concílio Patriarcal Maronita fosse considerado como o Pentecostes da Igreja Maronita, a celebração do jubileu de 1600 anos do falecimento de São Maron será como nova primavera para a vida maronita. E nos dois casos, todo jubileu na Igreja é uma disposição da providência divina, segundo o testemunho de Sua Santidade o Papa João Paulo II. A Igreja Maronita sente a glória de pertencer a São Maron, seu padroeiro e conselheiro. A santidade, antes de mais nada, é um atributo de Deus e em Deus. É uma característica essencial de Deus, todas as vezes que a natureza humana se eleva até a participação da vida divina. Ela se aproxima da santidade de Deus. Neste sentido, Jesus Cristo foi o primeiro entre os santos. Ele considerou a todos aqueles que foram batizados em nome de Cristo e, por consequência, entre os santos. Isto é o atributo da primeira comunidade cristã, e ele determinou a sua identidade espiritual. A santidade, antes de tudo, é uma relação entre o homem e o Deus Santo. A identificação da santidade é o preâmbulo para a identificação dos santos na história. Só Deus é santo em si mesmo, porque a santidade é a expressão da grandeza de sua força e a perfeição de sua entidade. Ela faz participar as pessoas, as coisas, os lugares específicos dele que se considera santificada. Deus é santo em si mesmo, enquanto o homem é um ser convidado à santidade. O Concílio Vaticano II afirma: todos os povos são convidados à santidade pelo fato de reclamar-se da Igreja, porque por sua participação na santidade da Igreja, tornam-se santificados, já que a santidade foi dada à Igreja por intermédio de Cristo. No início da Igreja, os santos eram mártires, que incorporavam o heroísmo espiritual no confronto com as perseguições e as injustiças. Mais tarde, a Igreja deu os princípios, os fundamentos e as condições para a declaração oficial dos santos. O caminho da santidade foi delimitado fora do tempo e do lugar com o dinamismo da relação entre o homem e Deus, a vista de Deus e a participação na salvação com justos e santos. É uma finalidade definitiva para o homem de fé. Mas este caminho está cheio de dificuldades e sofrimentos no combate entre o corpo e o espírito, para conseguir o que os teólogos chamam pertencer a Deus e não a si próprio, pela prática da oração do coração, não a oração nos lábios. O homem de fé realiza em sua pessoa e na prática do ideal religioso o amor absoluto de Deus e a profundidade da fé em Cristo Jesus. Este lema exige o sacrifício completo e o esquecimento de si mesmo. Isto consiste na mortificação do corpo para a liberação do espírito. Esse santo que gostava muito de rezar, de ajudar a gente na oração dele, de ficar muito próximo de Jesus. No ícone dele, nós vamos ver, na verdade, como ele gosta muito de rezar. São Maron, pai dos maronitas. São Maron era um solitário eremita que viveu no século IV e início do século V depois de Cristo, em uma montanha na região de Apamaéia, não muito longe da cidade de Sirro, perto da Antioquia, na Síria. Embora tivesse uma pequena cabana coberta de pele de cabra para protegê-lo quando necessário. São Maron, sacerdote e monge,
ao partir para Cucuzo, o lugar de seu recolhimento, recomendando-se para as orações. Tinham pessoas que pediam para ouvi-lo muitas vezes. Após a morte de São Maron, cuja aldeia foi Kefar Nabô, o povo da aldeia mais próxima e mais populoso disputavam seu corpo, mas acabaram decidindo que fosse colocado o corpo para descansar em uma magnífica igreja que foi construída em sua homenagem. Após sua morte, os discípulos de São Maron, que até então tinham vivido somente em células espalhadas, estabeleceu o mosteiro de São Maron pelo Oronte River. Este mosteiro manteve-se o assento da antiga patriarcal Ciro-Apostólica Igreja Maronita de Antioquia, até que foi destruído no século X depois de Cristo. Os seguidores e descendentes espirituais do discípulo e monge do monastério São Maron, que se tornou conhecido como os Maronitas. Estabeleceu-se assim a Igreja Maronita. São Maron é reverenciado como grande fundador e pai espiritual, e inspiração contínua da antiga apostólica Igreja Maronita da Antioquia. É rico patrimônio monástico maronita. Escreva para nós no blog, no site, pelas informações que são no seu vídeo. Nós vamos aprender uma palavra, Mar Maron. Mar Maron significa São Maron. Nós vamos rezar juntos com São Maron e pedir de Deus de nos ajudar para ser uma igreja una e santa pelas todas as vocações e pelos os monges. Precisamos de sua ajuda nesse mês para fechar nossa campanha. Pela intercessão de São Maron, que Deus vos abençoe, em nome do Pai, e do Filho e do Santo Espírito. Amém.